A gente vai falar um pouquinho, né, expandir depois a discussão para a imunoterapia no câncer de endométrio. O que são os conflitos de interesse? E a gente sabe que o diagnóstico do câncer de endométrio, geralmente ele acontece na pós-menopausa, em termos de idade em torno de 62 anos, e com um diagnóstico, na maioria das vezes, com doença localizada. A gente tem as estatísticas do INCA para o próximo triênio de 2026 para 2028. É a 7ª neoplasia mais frequente em mulheres e a gente espera 9.650 casos no período. E aí, né, como eu falei para vocês, geralmente a gente descobre a doença num estadio mais inicial, porque é uma doença que apresenta sintomas, só que hoje a gente vinha carente, né, de estratégias de tratamento na doença avançada. E isso aconteceu porque a gente começa a ver que o endométrio foi um protótipo de onde a biologia molecular começou a avançar e conseguiu chegar na implementação de estratégias terapêuticas diferentes. E a gente vem vendo o aumento da incidência do câncer de endométrio, né? Nos próximos 20 anos, a gente espera que ocorra um aumento, tanto pela questão da obesidade, também como um aumento do envelhecimento populacional e também um aumento da mortalidade. A gente sabe que a gente vem tendo melhoras nos tratamentos, mas a questão de acesso, esses tratamentos ainda não são para todos. E a gente sai, né, da questão dos tipos que a gente tinha, o tipo 1, que era associado muito à síndrome metabólica, o tipo 2, né, que é uma doença mais indiferenciada, e hoje a gente tem a classificação molecular que nos ajuda a guiar o tratamento. Então, a gente tem o subtipo polimutado, subtipo com instabilidade microsatélite, com alto número de cópias e com baixo número de cópias. E a gente entende que é uma doença que ela tem um infiltrado, né, inflamatório, e que esse infiltrado inflamatório vai precisar da resposta imunológica, e a gente vê, quando a gente vai separar pelos subtipos, o poli é o que tem mais processo inflamatório. Quando a gente vê o poli, ele participa do processo do reparo do DNA, ele participa como se fosse corrigindo o que a instabilidade microsatélite não conseguiu fazer. Então, quando a gente tem mutação no poli, a gente tem um tumor ultramutado, geralmente com TMB até acima de 100, por exemplo. A instabilidade microsatélite, que a gente vai ter uma deficiência nesse reparo, em torno de 1/3 dos cânceres de endométrio tem instabilidade microsatélite. Então, a gente vai ver, né, 1 a cada 3, e quando a gente vê, a maioria das vezes acontece por um fenômeno epigenético chamado hipermetilação, e uma minoria por síndrome de Lynch. E aí, né, também, só voltando nos tipos, a gente tem um tipo não especial com alto número de cópias, que aí ele tem uma associação com mutação de P53, o subtipo muitas vezes seroso, associado a um pior prognóstico, e o com baixo número de cópias, que hoje responde por mais ou menos 50% dos tipos, e é o mais desafiador, porque é um grupo heterogêneo, o que não é poli, o que não é instável, o que não é P53, está tudo nesse bolo, e acho que a gente no futuro vai ter que fazer uma estratificação melhor do tratamento desses pacientes. Então, a gente vai falar um pouco do estudo RUBY, que é um estudo de fase 3 que avaliou o tratamento de primeira linha com carboplatina e paclitaxel versus carboplatina, paclitaxel e dostarlimab, que é uma imunoterapia. E aí, né, só para mostrar o desenho do estudo, as pacientes faziam 6 ciclos de tratamento e no braço da intervenção faziam dostarlimab de manutenção. E os critérios de inclusão eram pacientes que tinham doença estadiamento clínico 4 ou estadiamento clínico 3C1 ou 3C2. Então, é importante a gente lembrar isso. E nesse estudo também eram permitidos pacientes com carcinosarcoma. A maioria das pacientes eram brancas, né? A idade mediana de diagnóstico foi em torno de 65 anos. E a maioria das pacientes também eram estadiamento clínico 4.
Em relação aos resultados, quando a gente vê a população que tinha instabilidade microsatélite, a gente vê um benefício de sobrevida, que foi o endpoint primário, de sobrevida livre de progressão, em torno de 61,4% versus 15,7% das pacientes sem progressão em 2 anos, né? Algo que a gente raramente vê na oncologia com hazard ratio de 0,28. E uma taxa de resposta objetiva em torno de 77,6%. E aqui, né, a maioria das pacientes também mantiveram resposta nos 2 anos em torno de 62% versus 13,2%. Ele apresenta um ganho robusto de sobrevida global, que ali a gente estava vendo em torno de 78%, e o que a gente vê, né, que também houve um benefício em termos de sobrevida livre de progressão na população proficiente, mas a magnitude desse ganho é bem menor, mas houve, né, de 28% versus 18%. Em relação a eventos adversos, eles foram mais frequentes, principalmente associados a eventos imunomediados, e principalmente o hipotireoidismo, e a gente hoje, né, tem, né, como uma das opções de tratamento a associação de carboplatina com dostarlimab. A gente tem disponível também, né, outras imunoterapias. A gente teve esse estudo, tivemos mais outros 2 estudos com aprovação no Brasil, né? E tem um terceiro um quarto que, enfim, não tem aprovação no Brasil. Mas todos, eu acho que eles contribuem na construção do conceito. O uso de imunoterapia em câncer de endométrio contribui, impacta inquestionavelmente a sobrevida dessas pacientes. De forma muito mais intensa as pacientes que têm instabilidade e uma magnitude menor naquelas que não têm instabilidade. Uma das diferenças, além de histologia, é o uso do inibidor de PARP, né? Então, um dos estudos ele agrega o uso do inibidor de PARP. E aí a gente fica locubrando como selecionar paciente que precisa ou não usar esse inibidor de PARP. Então, o estudo do Pembro eu acho que foi um pouco mais parecido, estatisticamente foi diferente, mas acho que o conceito que traz é muito esse, o benefício no grupo dos instáveis, né? Mas e o inibidor de PARP? Como é que você vê? O que você usa? Que ferramenta você usa para poder pensar, não, esse aqui eu vou ser mais intensa? O DUOE, né, eu acho que ele trouxe para a gente a possibilidade da inclusão dos inibidores de PARP no tratamento do câncer de endométrio. E eu acho que quando a gente vê a adição do inibidor de PARP na população instável, a gente vê que não houve diferença, mas na população proficiente, sim. E a gente, eu acho que precisa entender quem é essa população proficiente, né, que se beneficia mais. Então, a meu ver, eu acho que é aquela população que tem mutação P53, aquela população do subtipo seroso. Então, eu acho que esse é o subgrupo que vai melhor com a combinação. Aqui, né, o benefício de sobrevida global, né, em relação em 3 anos de acompanhamento, né, de 54,9% versus 42,9%, um ganho aí de praticamente 12%. Né? E aqui são os tipos histológicos, né, o benefício entre todos os tipos histológicos. E aqui é uma análise da ESMO de 2023, né, que mostrou a classificação, né, usando, né, a nova classificação. Aqui a gente vai ver os pacientes que eram polimutados, né, a prevalência era muito baixa, mas todos os pacientes estavam vivos no acompanhamento. Em torno de 22% dos pacientes eram estáveis, 22% tinham alteração de TP53 e 54% era de subtipo não especial.
E aí, aqui, né, aquela curva que todos os pacientes estavam vivos, né, no acompanhamento aqui de 24 meses. E aqui, quando a gente vai ver TP53, a gente observa também o benefício, o instável com um hazard rate de 0,31. E eu acho que aqui a gente vê um benefício também no subtipo não especial, mas a magnitude do benefício menor. E, a meu ver, eu acho que esse grupo é o mais desafiador de todos, porque a gente ainda não encontrou um alvo para eles. Aqui também a sobrevida global, né? Todos polis vivos, né? E aqui um benefício de sobrevida global em todos os outros subgrupos, né? Com uma menor magnitude no subtipo não especial. E os dados de segurança já tinha comentado um pouco com vocês, né? Então, muito mais associado aos efeitos de quimioterapia, e no grupo da imunoterapia a gente vê muito mais eventos imunomediados, sendo o principal deles o hipotireoidismo. Aqui só para mostrar a aplicação, as doses, o dostarlimab a gente consegue fazer junto com a quimio na dose de 500 mg a cada 3 semanas, e após a sexta dose, da 7ª dose em diante, a gente consegue fazer 1.000 mg a cada 6 semanas. E era isso, pessoal. E na prática você já teve a oportunidade de fazer uso, como a paciente evoluiu, o que é que ela teve, se ela tinha alguma coisa especial que te levou a escolher um ou outro imuno? Eu acho que, assim, eu já tive experiência com os três combos. E os três imunos, né? E todos os pacientes foram muito melhor do que eu esperava, né? Então, tinha uma paciente que ela tinha doença irressecável, e a gente conseguiu converter e ressecar, e ela tá bem até hoje. Eram células claras de endométrio. Só para estender o comentário, que aquele subgrupo, baixo número de cópias, né? Ele é extremamente heterogêneo, mas a gente agora já consegue separar um pouquinho pelo receptor de estrógeno. Então, a gente já entende também que dentro daquele grupo, os receptores de estrógeno negativo, eles têm um comportamento clínico muito semelhante, já mais próximo do seroso e do carcinosarcoma. E isso dificulta a nossa decisão na hora de, enfim, selecionar quem merece o inibidor de PARP ou não. A imuno veio como uma classe nova aí, né? A gente ainda está aprendendo muita coisa, não é algo exatamente novo, mas enfim, está chegando para o dia a dia, né? E uma coisa que a gente preocupa é que muitos eventos adversos que podem ocorrer são também novos, né? Na perspectiva do cirurgião, alguma sugestão de algo que a gente pudesse ficar mais atento no manejo desses pacientes ao longo dessa jornada aí de tratamento com imunoterapia? Obrigado. Assim, não sei se vocês quiserem comentar, mas eu acho que é um evento muitas vezes idiosincrático, não tem como a gente prever de alguma forma, principalmente os eventos mais graves, né? O que a gente vem vendo, assim, acho que a gente vai monitorando função tireoidiana ao longo do tratamento, por exemplo, e é o que é o mais comum e também o de mais fácil manejo, mas a gente já viu miocardites, hepatites, insuficiência adrenal, que muitas vezes, assim, pelo menos o caso que eu tive, não recuperou e tá curada do câncer, mas não consegue fazer nada, né? Toma corticoide. Então, não tem como a gente prever de uma forma geral. Acho que gostaríamos, né? Com relação à questão da adrenal, às vezes o estresse cirúrgico acaba e porque está hipotenso, então talvez isso para pensar, mas de resto eu acho que vocês estão de boa. Apesar da gente não ter estudos em câncer ginecológico perioperatório, a gente tem outros tumores, e de modo geral em outros tumores tem sido seguro.